Vou retomar a decomposição em valores singulares. Eu estou focando assim numa compreensão geométrica do assunto, né? A ideia é que você tem uma... Eu vou olhar para uma matriz e vou ao mesmo tempo olhar uma transformação linear. Olhando como transformação linear, aqui eu vou pensar assim, vamos supor, vamos ver, transformação linear, vou chamar de T a transformação para ficar diferente, né? Então, vamos pensar assim, uma T de Rn em Rn. Né? Então, significa que você tem M, a matriz M por N. Vou chamar ela de A. M por N, né? Então, são dois espaços diferentes. Aliás, uma das coisas que eu vejo às vezes falarem de composição de valores singulares, que a matriz estica e roda. Não tem estica e roda, um está aqui, outro está ali. São espaços diferentes, né? Mas, acho que um ingrediente fundamental aqui nessa história é pensar o seguinte, que você tem o N, que é igual a núcleo de T, né? Que é igual ao conjunto do X, tais que T de X igual a zero. Então, tem aqui vamos desenhar aqui assim o Rn, aí a gente tem aqui, passando pela origem, núcleo de T. O zero está aqui. Esses são os caras que vão em zero. E do lado de cá, quer dizer, aqui está o Rn, do lado de cá está o Rm. Aí você tem esse cara daqui, é a imagem de T. Então, são os caras... Né? Igual a T de Rn, igual ao conjunto dos T de X. São os caras aqui que são imagens de alguém. Então, isso aqui pode ser, vamos dizer, pode ser a transformação. Se a matriz for toda nula, vai levar todo mundo em zero, a imagem é só o zero. Se você pegar tiver uma coluna e você botar todas as colunas sendo múltiplos daquela, então a imagem vai ter dimensão 1, pode ter qualquer dimensão de 0 até m, que é a coisa aqui. Né? Aí tem um resultado bastante importante, que é o teorema do núcleo da imagem. Né? A gente costuma enunciar o teorema do núcleo da imagem de uma maneira meio pobre. A gente diz que a dimensão do núcleo de T
mais a dimensão da imagem de T é igual a N aqui. Mas isso não dá conta da história toda, né? Talvez o mais importante é o seguinte, você tem o núcleo aqui. Tá? Então, ele tem lá a sua dimensão. Aí você pode pegar e complementar ele por algum espaço aqui, pode ser assim, vou botar assim. Algum espaço que seja, vamos dizer, transversal a ele. Significa que você tem uma base do núcleo, e aí você completa essa base. No nosso lema fundamental, a gente sabe isso, né? O RN tem uma base canônica. Então, o núcleo é um subespaço. Então, ele tem lá a base dele, K vetores. Então, aqui, vamos dizer, o núcleo de T, base, digamos, ε1 até... Vou botar assim, εk mais 1 até εn, tá? Deixando K vetores faltando. Então, esses caras aqui são linearmente independentes e o Rn tem a base canônica. Então, eu posso pegar K vetores da base canônica, juntar com esses e formar uma base do Rn todo. Por exemplo, bota esses outros caras aqui. Não precisa ser o E1, E2, é K, mas tem K vetores ali da base canônica. Então, tem um espaço aqui. E aí, o que a gente demonstra, na verdade, né, vamos dizer, aí você tem um outro espaço, outro espaço, ε1, εk. Sendo que juntando isso daqui, ε1 até εn, isso é base de Rn. Então, tem os K primeiros aqui, os outros aqui assim. Aí, quando você olha para a transformação daqui para cá, todo mundo que está aqui no núcleo vai bater aqui, em zero. E esses que vêm aqui, eles vão bater aqui, e eles vão bater aqui de maneira bijetiva. Basicamente por quê? Você pega aqui um Y, está na imagem. Então tem um X aqui, tal que Y igual a T de X. Aí esse X, ele se escreve como combinação linear desses caras. Aí você pega os K primeiros, que estão aqui, e tem aqui um X1. E os K últimos formam aqui vou chamar de X0. Então, isso garante, quer dizer, você pega aqui, X igual a T1, ε1, mais TK, εk, mais TK mais 1, εk mais 1, mais TN, εn. Então, você pega esses daqui, mais esses daqui. Esses últimos aqui estão no núcleo. Esse aqui é o X0. E esse daqui é o X1. Vou ter dado outros nomes, mas... Aí, o que acontece? T de X é igual a Y. Mas T de X0, T de X é igual a T de X1 mais T de X0, já que X é X1 mais X0. Como o X0 está no núcleo, esse cara daqui é zero. Então, isso é igual a T de X1. Então, esse Y é a imagem sempre... Todo cara que está aqui é a imagem do cara que está aqui. Além disso, né,
se você pegar um x2 aqui, x2 menos x1, pega assim um x2 nesse cara. Então aqui, se você tiver x2 pertencente a E1, t de x2 igual a y também. Então, t de x1 menos x2 é zero, porque t de x1 é igual a t de x2. Então, x1 menos x2, que é esse cara aqui, ele tem que estar aqui no núcleo. Pelo desenho não pode, né? Mas tem que ter uma demonstração. Né? Repara, como ele está aqui, ele é combinação linear desses caras. Porque o x1 e x2 estão no E1. Então, o x1 menos x2 está no E1. Então, x1 menos x2, né? x1 menos x2, está aqui, combinação linear desses caras. Mas, ao mesmo tempo, ele está no núcleo, então ele está aqui também. Então, a menos que todas, vamos dizer, que seja 0 e 0, você não pode ter uma combinação linear aqui igual a uma combinação linear aqui. Senão eu poderia pegar esse com 0 aqui, seria uma maneira de representar ele nessa base, e esse com 0 aqui é uma maneira de representar na mesma base. Então, é único. Quer dizer, isso daqui não pode acontecer. Então, a transformação daqui para cá é um isomorfismo, uma objeção. Então, o teorema do núcleo da imagem, na verdade, é isso. Porque quando você faz isso, como é um isomorfismo, a dimensão desse espaço aqui é igual à dimensão desse aqui. O isomorfismo leva base em base. Então, a dimensão desse é igual a desse, e a dimensão desse mais a dimensão desse é m, por construção. O teorema do núcleo da imagem, essa versão aqui é um pouco pobre. Então, isso é a primeira coisa assim, a entender. Ele até talvez vamos dizer, num momento mais de condescendência, porque eu digo que álgebra só tem um teorema, que é o da dimensão. Isso é uma consequência, né? Eu uso fortemente o lema fundamental aqui para fazer essa demonstração. Mas é um resultado legal, né? Teorema. Ele é até chamado teorema do núcleo da imagem. Agora, quando você tem um produto interno, repara que aqui eu posso escolher, né? Cada base que eu escolho, eu tenho um subespaço diferente. O núcleo está aqui, mas esse espaço aqui, quando você está em R2, é pegar qualquer reta que seja transversal a essa reta amarela, vai dar certo. E quando você tem um produto interno, você pode pegar um espaço aqui que seja perpendicular. Então, a vantagem de ter um produto interno é que você pode pegar um espaço perpendicular aqui. E se você olha para a matriz, você tem um espaço que é perpendicular ao núcleo, que é o espaço das linhas. Claro isso? Legal. Se tiver, estou ganhando para explicar, não paga mais nada. Então, quer dizer, você poderia dizer assim, ó, eu tenho o núcleo, aqui eu boto o espaço das linhas, que é o espaço que é ortogonal ao núcleo. Quer dizer, eu troco, faço agora, pago essa história aqui, né? Peraí, vamos refazer a brincadeira agora, supondo que eu tenho produto escalar. Eu estou em Rn, então aqui tem o núcleo e a gente pega o espaço ortogonal a ele.
E aqui tem a imagem. Esse cara daqui, mostrei na aula passada também, né? Independente, porque aqui é interessante. A gente pode dizer que o ortogonal ao núcleo é o espaço das linhas, mas pode não dizer nada. O núcleo são os caras que vão em zero e o ortogonal ao núcleo é igual ao conjunto dos x tais que x escalar n igual a zero para todo n no núcleo. Isso é suficiente para eu dizer que todo vetor, repara que o importante no núcleo da imagem foi eu pegar um x aqui, ele vai num y aqui, que é o zero, esse x vai num y aqui, e aí eu escrever esse x de maneira única como um x0 aqui. Vou botar assim, mudar agora a nomenclatura. Vou pegar um n aqui, vou até fazer assim, né? Desenhar o x como uma flechinha, um n aqui assim, e um x0 aqui assim. Tá? Então, o importante é garantir que esse x se escreve de maneira única como um cara daqui mais um cara daqui. Quer dizer, existe um único par nx0 pertencente a n. Estou escrevendo em linguagem cifrada de matemáticos. Assim, tal que x igual a n mais x0. Vou botar x0 mais n. Na apresentação que eu fiz até agora, eu usei que eu tinha uma base aqui, mas eu posso fazer sem recorrer à base, né? Eu tenho que t de x igual a y. É claro que, na verdade, vamos dizer, quando eu faço a projeção, eventualmente eu pego uma base, mas eu pego n como sendo a projeção. N igual a projeção de x no núcleo de T. Porque aí eu sei que quando eu projeto, esse cara daqui é perpendicular ao núcleo de T. Aí eu encontro o x0. E se eu tivesse um x1, uma coisa aqui, se eu tivesse aqui um x1, se eu tiver t de x1 igual a t de x0, significaria que x1 menos x0 pertence a n. Mesma coisa aqui, né? Imagina que o x0... Porque está claro aqui, né? Que eu faço x0 igual a x menos n, achei o n aqui a projeção, x0 é esse cara daqui, ele é perpendicular, e o t de x0 é igual a y, porque o t de n é zero. Uma coisa. Agora, o x1 menos x0, se eu pegar um x1 que também vai no y, então x1 menos x0 vai em zero. E aí, se eu fizer o produto escalar de x1 menos x0 por x1 menos x0, acontece o seguinte, ó, os dois estão no ortogonal, então a diferença está no ortogonal. Mas a diferença está no n. Então esse cara está em n e esse aqui está no ortogonal a n. Então esse aqui é igual a zero. Oi. x1, eu estou imaginando que eu tivesse, vamos dizer, que não fosse uma objeção. Estou refazendo a demonstração, supondo que eu tenho o núcleo e eu peguei o espaço ortogonal.
Então, imagina que eu tenho aqui o x0, o x vai em y, eu tiro o n, que é a projeção aqui, aí crio o x0. T de x0 vai em y, x0 vai em y, T de x0 é igual a y. Aí imagina que eu tenho o x1 aqui, tal que T de x1 também é y. Aí eu olho para o x1 menos x0, eu digo, opa, ele está no espaço rosa, porque os dois estão no espaço rosa. Mas como eles vão no mesmo cara, a diferença deles vai em zero. Então, a diferença está no núcleo. Então, esse cara está ao mesmo tempo no ortogonal do núcleo e no núcleo. Quando eu multiplico escalarmente, dá zero, porque esse cara é perpendicular a esse. Mas isso daqui é o quadrado da norma desse cara. Está nas hipóteses de produto escalar. Isso aqui só pode ser zero se esse cara aqui for zero, se eles forem iguais. Então, eu tenho também essa, vamos dizer, demonstração direta. Mas o fato, de novo, é esse. É que T do ortogonal ao núcleo na imagem de T é um isomorfismo. O que eu provei foi isso, né? Se eu pego qualquer cara aqui, tem um cara aqui que vai nele. Se eu tiver dois caras daqui que vão nesse cara daqui, eles são iguais. Então, injetiva sobre ejetiva é linear, porque T é linear. Em particular, isso tá dizendo, se eu olho para a matriz, né, esse cara é o espaço das colunas e esse é o espaço das linhas. Então, toda transformação linear é uma bijeção entre o espaço das linhas e o espaço das colunas. É legal? Acho que não, tem olhares aqui que... Sim, não. Tá certo? Eu acabei de mostrar isso. Eu peguei o núcleo, peguei o ortogonal núcleo, mostrei que se eu olhar para cá, para a imagem, todo cara da imagem é T de alguém daqui. E não pode ter dois que vão do mesmo lado. Então, é uma bijeção. Transformação, eu estou usando a transformação T. Então, se eu olhar para T, entendeu? Esquece a matriz, pensa na transformação linear. Então, dentro do Rn, tem o núcleo e tem o ortogonal a ele, que é o espaço gerado pelas linhas da matriz. E dentro do Rm tem a imagem, que é o espaço gerado pelas colunas da matriz. O que eu acabei de mostrar é que T leva um no outro bijetivamente. É um bom, vamos dizer, é um bom exercício você, sem saber disso, tentar construir uma matriz em que a dimensão do espaço das linhas é diferente da dimensão do espaço das colunas. 2 por 2, 3 por 3. Assim. Você fica lá e tal, mas quer dizer, é um teorema que diz que é impossível. Ainda mais preciso, é isso aqui. Então, significa o seguinte, né? Que se você olhar, vamos então, tá claro? Posso apagar as coisas aqui? Vou só limpar e colocar a conclusão. Não vou falar de transposta aqui. Né? Eu tenho aqui o Rn e o Rm. Né? E tem a transformação que é dada pela minha matriz. Aí, essa transformação tem aqui um espaço que é o núcleo
e tem o ortogonal ao núcleo. Esse ortogonal ao núcleo é o espaço das linhas. E aqui eu tenho a imagem. E para... Vamos dizer, não... Poxa, eu queria um giz azul, não tem nenhum giz azul. Então, vou deixar aqui com o branco mesmo. Você pode também, só de... Você pode pegar aqui o espaço ortogonal, a imagem também. Mas, para mim, o que eu estou considerando relevante aqui, ó, é que aqui N é diferente de M, mas tem aqui um subespaço do Rn e um subespaço do Rm, eu vou chamar aqui esse espaço de E e esse espaço aqui de F. Desse cara para esse cara ter uma bijeção, um isomorfismo. Então, dentro de qualquer transformação linear, tem uma bijeção. Pensa assim, o espaço com produto interno real. Então, você pode pegar o espaço das linhas da matriz, ou simplesmente o espaço ortogonal ao núcleo, e ele é uma bijeção, ter uma bijeção dele na imagem de T. E o resto está fazendo figuração, né? Esses caras amarelos estão todos indo em zero. Todos eles vêm aqui. E esses caras aqui também estão fazendo figuração, ninguém vem neles. Estou lá, né? O pessoal que está na festa, assim, tudo jogado no canto. Ninguém chega lá, pô, tal. Eles estão jogados fora aqui. Então, na verdade, o importante, o que realmente conta na transformação, você poderia dizer, ó, é essa parte daqui, aqui, e que é uma bijeção entre dois espaços que têm produto interno, que têm a mesma dimensão e tudo. Então, só entender isso já limpa a nossa mente para entender a decomposição em valores singulares. Porque a decomposição em valores singulares, na verdade, ela diz respeito a essa bijeção. E ela diz o seguinte, que toda vez que você tem uma bijeção, um isomorfismo de um espaço com produto interno e outro espaço com produto interno, tem uma base ortonormal aqui, que é elevada essencialmente numa outra base ortonormal aqui. Tá? Não pode pedir tanto, mas multiplicando. Né? Então, é isso, vamos dizer, a compreensão compreensão geométrica da decomposição de valores singulares é essa. Tem outras. Depois a gente, vamos dizer, traduz isso em matrizes, aí você decompõe a matriz como uma soma de produtos de matrizes coluna por matrizes linha e tal. É uma outra visão super importante, mas eu estou aqui para fazer geometria. Então, essa é a ideia. Então, por isso que a gente pode simplesmente esquecer isso aqui, mas a gente tem que sair do Rn e do Rm, porque isso aqui não é mais o Rn, isso não é o Rm. Isso aqui é um espaço vetorial. Isso aqui é outro espaço vetorial. De uma certa dimensão K, mesma dimensão K. Então, é importante aqui nessa coisa, né, porque você tem dois espaços de mesma dimensão, mas eles são intrinsecamente, fundamentalmente diferentes. Porque os vetores daqui têm N coordenadas, os daqui têm M coordenadas. Esse aqui está em Rn, esse aqui está em Rm. Então, de certa forma, esse nível de abstração, de pensar... A primeira razão para a gente pensar em espaço vetorial como uma coisa em si, talvez seja para pensar isso. Você tem horas que você tem um subespaço de Rn, e mesmo que ele tenha a dimensão 3, ele não é o R3, ele é igualzinho ao R3, depois você bota uma base.
se você botar uma base ortonormal, ele é mais igualzinho ainda ao R3. Mas os elementos dele, não é R3, os elementos dele não tem só 3 coordenadas, a menos que você diga, não, eu fixei a base e agora tem 3 coordenadas nessa base. Tá? Legal? Então, a gente diz, vamos esquecer um pouco isso aqui e vamos pegar 2 espaços, né? E e F, a gente esquece aqui o núcleo, esquece aqui esse cara, né? Apaga isso tudo e simplesmente supõe que se T, vamos dizer assim, se E e F vou botar reais aqui, mas acho que a minha demonstração nem olha para isso. Né? Um espaço vetoriais reais e T, vamos dizer, de dimensão finita. É um isomorfismo espaços vetoriais reais com produto interno. Não posso falar em base ortonormal se não tiver produto interno. E T de E em F é isomorfismo. Então, existem... Bom, primeira coisa, uma base... Base ortonormal, tradicionalmente, vou botar K aqui, a dimensão do espaço, V1, VK, de E. 2, base ortonormal, 1, o K de F. E 3, sigma 1, sigma K em R, com sigma 1 maior que sigma 2, maior. Tais que T de VI igual a sigma I, o I para todo I. Significa, vamos dizer, se você pensar assim em dimensão 2, você pode fazer o seguinte. Isso aqui está dizendo que tem uma base, você pega uma base ortonormal aqui do E. Aí, esse cara daqui vai em alguém aqui, o outro vai em alguém aqui, e a cara da minha transformação é assim, quer dizer, eu faço um quadriculado aqui, e aqui eu tenho reticulado que é assim. Tá? Essa figura... Aí eu vou mexendo nessa base aqui. Vou rodando, sei lá. Tá? E na medida que eu mexo aqui, essa base aqui se mexe. Mexo mantendo ortonormal. Aí essa coisa aqui se mexe. Aí tem um milagre que num certo momento eu acho aqui uma certa base ortonormal, eu vou desenhar assim. E aí tem uma hora que eu acho aqui uma base ortonormal, que quando eu olho para cá, a imagem dela dá uma coisa assim. O primeiro aqui vem
aqui assim, e o segundo, digamos que vem assim, eu gosto da ε1, ε2, T de ε1, T de ε2. Eu gosto de desenhar assim porque esses sigmas são positivos, mas para eles serem positivos, talvez seja preciso que a orientação não seja conservada. Se fosse de R2 em R2. Então, aqui acontece que esse quadriculado aqui é transformado nesse aqui. Não é perfeito, né? Não leva quadrado em quadrado, mas leva quadrado em retângulo. É o melhor que a gente consegue. Não dá para esperar que uma transformação linear vai levar quadrados em quadrados. Mas é meio, vamos dizer, assim como é óbvio que se você pegar aqui um quadrado, a imagem vai ser um paralelogramo, não é óbvio que se você mexer nesse quadrado, em princípio, qualquer quadrado que você pega, que a imagem é um paralelogramo. Mas não tão óbvio assim que você mexendo nesse quadrado, tem uma hora que dá retângulo lá. Em R2 ainda tem uma demonstração simplesinha que eu fiz para vocês. Você vai rodando, 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 tem uma hora que fica certinho. Então, esse é o teorema. Tá? O resto, a partir daqui, você deduz todo o resto. Porque vamos dizer, você pega uma matriz qualquer, pega para E o espaço das linhas, para F o espaço das colunas, obtém isso aqui, aí esses caras aqui não vão ser uma base do Rn todo, mas são uma base do espaço das linhas, que é ortogonal ao núcleo. Aí você pega uma base ortonormal para o núcleo e completa uma base de Rn. Esses caras que você pegou vão todos em zero. E você pega uma base ortonormal do perpendicular à imagem, completa aqui, e ninguém vai neles, eles ficam lá fazendo figuração. Como eu falei na aula passada, esse resultado aqui se apoia numa prova que é bidimensional. Você tem que fazer um desenho lá em R2. Ele se apoia no fato de que, antes de mais nada, né, que quando você pega a esfera unitária em E, quer dizer, os vetores de norma 1, esse negócio é como se fosse a esfera unitária em RK, fechado e limitado, a transformação linear é contínua, então tem um cara lá do outro lado de norma máxima ou mínima, conforme a demonstração que você faça. Eu vou usar mínima. Acho que, mais do que voltar na demonstração, né, vou explicitar em que isso resulta quando você tem uma matriz. Vamos pensar assim, que a gente tem M, A, matriz M por M. Então, daqui a gente pega T de Rn em Rm, a transformação linear correspondente. E aí a gente pega E igual ao espaço das linhas que é igual ao ortogonal ao núcleo. E pega para F o espaço das colunas. E aí você tem essa coisa aqui, né? Quer dizer, você tem V1, né?
Então, se você fizer, pegar o V1, botar A de V1, você tem sigma 1, U1. A de Vn igual VK, sigma K, o K. Isso permite, por exemplo, você fazer o seguinte, ó, se você fizer A, é a nossa matriz, e botar aqui os vetores, vou botar assim nas colunas, V1 até VK aqui, tá, os vetores de coluna. Quando você multiplica a matriz por essa matriz aqui, você vai ter uma matriz aqui que na primeira coluna vai ser A de V1, na segunda A de V2, etc. Então aqui você vai ter, acho que eu vou chegar mais para cá, vezes essa matriz aqui, V1, VK, aí você vai ter a matriz aqui que é sigma 1, U1, sigma K, o K. Tá? A desse é esse, A desse é esse, então vai ter esse aqui. Né? Esses caras aqui tem K, esses caras aqui estão em Rn, aqui tem N, né? Aqui tem K também, e aqui estão em Rm. É isso. Eu ainda posso escrever isso aqui de outra maneira, assim, ó, eu posso pegar aqui a matriz U1 até o K e multiplicar porque quando eu pego essa matriz diagonal assim, né, se eu multiplicar aqui, ó, eu vou fazer essa linha, primeiro cara aqui, essa linha vezes essa coluna, aí vai dar sigma 1 vezes o primeiro aqui. A segunda posição aqui vai ser essa linha vezes essa coluna, vai dar sigma 1 vezes o segundo aqui. Então você vai ter sigma 1, o 1 aqui, depois sigma 2, o 2, sigma K, o K. Pode escrever assim. Podia completar essas bases, né? Porque essas matrizes aqui não são quadradas. O que acontece? Se eu completar esses caras aqui, né? Quer dizer, eu podia agora dizer, bom, mas esses V1, VK, né, são a base ortonormal do espaço das colunas. Então, eu posso completar. Tem aqui assim, o núcleo. E o espaço dos V's é esse aqui. Aqui vivem V1, VK. Aí eu posso completar botando aqui VK mais 1. É Vn. Poderia botar aqui. Quando eu aplicar A em qualquer um deles, vai em 0. Então, eu vou trocar assim, vou completar aqui até Vn. Porque agora essa matriz vai virar uma matriz quadrada, né? Porque esses caras todos estão em Rn. Então, eles têm N coordenadas, mas eu só tinha K aqui. Agora eu tenho N aqui, N aqui. Só que quando eu multiplico esses caras, aparecem mais colunas aqui. Aqui eu só tinha K colunas, vai aparecer agora N colunas também. Todas vão ser 0. Como todas vão ser 0, eu posso fazer o seguinte truque. Ó. Eu estou vendo, quando eu faço isso assim,
eu multiplico esse cara pela primeira coluna, o outro pela segunda, o késimo pela késima coluna. Então, se eu completar o meu... Vamos dizer, aqui eu tenho a imagem. Aqui estão o 1, o K. Mas eu posso botar aqui o K mais 1, o N, completando aqui. E aí eu posso fazer o seguinte, eu completo, boto esses caras aqui, ó. Deixa aqui o 1 até o K, e agora eu boto o K mais 1 até o N, até o M, desculpa, né? Aqui é o M, porque aqui a dimensão, aqui é RM, então a dimensão é M. Tá? Eu parei em K aqui, mas eu posso ir até M. Né? Tá certo isso aqui? Está meio esquisito aqui, né? Porque eu tinha que botar zeros, né? Deixa assim, não vou mexer nada aqui, só vou botar os zeros aqui. Né? Tá certo isso? A de V1, A de Vn é zeros. Bota os zeros aqui. Só que agora eu tenho que botar aqui... Eu encho aqui de zeros, assim. Se eu multiplicar aqui pela... Deixa eu ver se está razoável. Aqui entra um cara de Rn. Né? E sai um cara... Bom, tem N aqui. Se eu multiplicar agora pela transposta dessa daqui, ó, pegar assim, V1, Vn, multiplicar aqui assim. E multiplicar do lado de lá. Esse cara daqui, essa transposta, quando eu multiplico isso aqui é uma base ortonormal. Então, eu multiplico vetores ortogonais por vetores ortogonais. Esse produto vai dar identidade. Quer dizer, eu pego... Se em vez de eu multiplicar assim por essa, eu multiplicasse essa de cá por essa, estava claro, né? V1 escalar V1 é 1, V1 escalar V2 é 0. Né? Só que quando eu estou com matrizes N por N, a inversa esquerda é a inversa direita também. Então, isso aqui dá identidade. Então, eu poderia simplesmente ficar com A do lado de cá e aqui botar a transposta assim, V1, Vn, desculpa. Só que essa matriz aqui é N por N. Essa daqui, né, esses caras aqui têm M coordenadas. Então, eu tenho que pegar aqui, eu tenho que ter aqui uma matriz que pega um cara com N coordenadas e sai com M. Então, aqui eu tenho que ter N e aqui M. Quer dizer, eu tenho que ter completado aqui os meus zeros adequadamente para ficar certinho. Quer dizer, que significa que eu vou ter aqui a matriz U, que é a matriz dos... na verdade, ó, como eu tenho zeros aqui, isso que eu não fiz ainda, né? Como eu tenho zeros aqui, daqui para baixo, né? Se eu botar aqui, completar os U's até o M aqui, não tem problema, porque abaixo do K
é zero. Então, tudo que está multiplicando, esse cara daqui vai sair multiplicado por zero, multiplicado por zero. Eu poderia botar do zero aqui, botando caras aqui, quantos eu quisesse, e não teria problema. Então, eu boto todos os u's aqui, boto aqui a matriz sigma 1 até sigma k, acrescento aqui zeros, aqui é zero também, aqui é zero, boto aqui a V transposta, isso aqui é a U, aqui é a V transposta, e isso vai me dar A. Fica esquisito, porque aqui, né, aqui é N por N, aqui é M por M, né, aqui é M por N também, então, consequentemente, aqui é M por N. É porque, na verdade, né, nessa história aqui, eu tenho os K primeiros U's aqui, que são os caras que importam, os outros eu estou acrescentando, e os K primeiros V's, que são os que importam aqui. Talvez eu devesse ter feito desde o começo assim. É porque é importante na história você entender que toda a transformação ela está determinada por esses caras aqui. Então eu vamos dizer, vou refazer isso colocando todo mundo, né? Pega assim a A, pega aqui os V's, V1 até Vn. O que significa? Eu tenho aqui até o VK, que são os caras que contam, e completei os outros que vão em zero. Quê? Sim, mas a minha ideia agora eu estou pensando em Rn. Quer dizer, eu pensei. Assim, dos vezes é aqui, sim. Acho que eu apaguei. Devo ter apagado. Acho que eu escrevi e apaguei uma dessas passagens, não sei. Então eu tinha, voltando, né? Esses caras aqui são do espaço ortogonal ao núcleo, são o espaço das linhas. Aí eu completei. Então eu tenho V1, VK até Vn agora. Aí eu aplico A aqui. E isso está me dando... Eu posso, inclusive, dizer, ó, a partir do sigma k, eu faço sigma k mais 1 igual a zero. Então, aqui eu posso pegar e botar os u's, o 1, o k, o m. Aí eu boto aqui... sigma 1, sigma m. Eu estou pensando m menor que n nessa história, mas vale também com m maior que n. Igual a V1. Tá, pensa assim, n maior que m, só para raciocinar. Né? Então, aqui... né, tem uma parte aqui que ainda está faltando, né? Porque eu tenho N caras aqui, eu tenho M aqui, então eu tenho que acrescentar zeros nessa história. Eu tenho que botar aqui para ficar N aqui. Agora aqui, vamos dizer, entra um cara de Rn, sai um cara de Rn, multiplica por A, sai um cara de Rm. Aqui, entra um cara de Rn, sai um cara de Rm, multiplica por uma matriz M por M, sai em Rm também. Então, eu boto esses zeros aqui assim. E agora, deixa eu ver, tem algum detalhe aqui? Na verdade, repara que aqui tem o sigma k, né? Daqui para baixo é tudo zero.
né? E daqui para a direita é tudo zero. Né? Eu botei esses primeiros aqui para incluir esses, mas como eu estou supondo m menor que n, eu acrescento caras aqui. Se n fosse menor que m, eu acrescentaria coisas aqui. Mas, essencialmente, é isso. E aí, isso significa que eu estou escrevendo U vezes essa matriz sigma igual a A vezes a matriz V, que é essa daqui. O que significa que se eu multiplicar, como V transposta V igual a V transposta, que é igual a identidade, se eu multiplicar por V transposta aqui, eu fico com U sigma V transposta igual a A. Onde sigma, né? Sigma é o seguinte, eu tenho aqui a matriz K por K, sigma 1, sigma K. Então, aqui, supostamente, aqui é N, aqui é M. Aqui é 0, 0, 0, 0, 0. E essa matriz aqui, K por K, é a que importa, é a que saiu do teorema. O resto foi só incluindo coisas para ficar com a mesma... Como a A era M por N, no fim isso aqui tinha que dar M por N. Mas ainda tem uma maneira muito mais bonitinha de fazer isso com produtos de matrizes, e bem mais sequinha que isso daqui. Vou refazer. Não sei. Está claro isso? Estou entrando, vamos dizer, quer dizer, entra o cara daqui, se eu botar um cara aqui, eu posso usar essa base dos Vs em Rn. Então, se eu multiplicar por um cara aqui, vai sair exatamente isso. Quer dizer, quando ele for multiplicado pela V transposta, se eu pegar um dos Vs e botar aqui, quando ele for multiplicado pela V transposta, só a coordenada correspondente àquele V vai dar 1, as outras vão dar 0. Aí você multiplica por sigma, se ele tiver, se a coordenada dele for para baixo de K, vai 0. Se tiver aqui, ele é multiplicado pelo sigma K, e aí é multiplicado pelo K, pelo sigma I, vai multiplicado pelo I correspondente. Mas, vamos dizer, retomar, fazendo uma coisa mais elementarzinha, que seria dizer o seguinte: o que significa isso? Eu tenho A de VI igual a sigma I, UI. Para I igual a 1 até K. E A de VI igual a 0 para I maior que K. Então, vamos pegar o V1. Vamos fazer o seguinte, pega o V1 e bota assim aqui. V1, aqui assim. Se eu multiplicar esse cara, para saber como é que a minha transformação faz, eu só preciso saber o que ela faz com os vetores dessa base de Rn, V1. Quer dizer, eu vou olhar o que a A faz, o que faz A com cada VI. Eu pego o V1 aqui. Se eu botar aqui um VI, multiplicar pelo V1, vai dar 0 a menos que I seja igual a 1. Se multiplicar pelo VI com I igual a 1, vai dar 1. Aí vai ter 1 aqui. Vamos botar aqui o 1 assim, e o sigma 1 aqui fora. Então, o que significa... Ó, isso aqui é um produto de duas matrizes. Né? Essa daqui, U, tem M por 1, e essa daqui
é 1 por N, matriz dos V's. Então, você tem uma matriz que vai ser M por N, e a primeira coordenada do V1 vai multiplicar. A primeira coordenada do V1 vezes o U, a segunda coordenada do V1 vezes o U e tal. Então, vai ser uma matriz de posto 1, porque todas as colunas, quando eu multiplico uma matriz assim por uma matriz assim, eu tenho uma matriz desse jeito, mas essa coluna vai ser multiplicada pela primeira coordenada aqui, depois pela segunda, pela terceira, pela última. Vai dar assim, todas as colunas são múltiplos de U. Mas deixa ela escrita assim, só para entender que isso daqui, quando eu escrevo isso daqui, eu estou escrevendo uma matriz M por N, só que ela tem posto 1, ela é uma coisa assim. Só que é muito simples o que ela faz, né? Quer dizer, isso daqui vai ser igual a 0 se I diferente de 1 e sigma 1, o 1, se I igual a 1. Claro? Então, se eu fizer isso para as outras, né, de maneira geral, ó, imagina que eu boto aqui sigma I, o I, VI. Tá? Para I igual a 1 até K. Estou só pegando, eu sei que eu tenho a transformação A, mas, na verdade, eu limpei, eu peguei o espaço das linhas, tem dimensão K, o espaço das colunas tem dimensão K, então eu peguei uma base de cada um que deu certo e que tem essa propriedade aqui. Então, esse aqui eu esqueço. Pego só esses caras aqui. Para cada I, eu faço sigma I, U, I, VI. Aí eu olho para isso aqui e vejo o que isso vai fazer. O que esse negócio vai fazer quando eu multiplicar aqui por um dos VJ? Bom, a primeira coisa eu vou fazer o produto escalar de VI por VJ. Se J for diferente de I, 0. Se J for igual a I, vai dar 1 aqui, multiplicado por esse cara aqui, vai dar sigma I, U, I. Inclusive para os J's maiores do que K. Isso aqui, para todo J igual a 1 até N. Se eu pegar um VJ maior que K, o produto escalar por V1, V2 até VK vai dar 0, são todos ortogonais. Então, significa o seguinte, se eu simplesmente fizer a sigma 1, U1, V1, mais sigma K, o K, desculpa. Fizer essa soma aqui, quando eu multiplicar, né, chama essa matriz aqui, essa matriz de B. Então, o que acontece se eu fizer B de V1? Bom, quando eu multiplicar aqui, vai dar sigma 1, 1, só que V1 com todos os outros aqui dá 0. Então, vai dar sigma 1, 1. B de VK, sigma K, o K. B de VK mais 1, quando eu botar VK mais 1 aqui, quando multiplicar... aliás, escrevi errado aqui, né? Corrigi lá, mas não corrigi aqui. Aqui é
U1. Então, quando eu pegar um VK mais 1, a primeira coisa que eu faço é multiplicar escalarmente por cada um desses caras. Como com todos dá zero, vai dar zero. Então, o efeito de B sobre essa base de Rn é igual ao de A. Justamente, é uma representação, se chama de produto exterior, sei lá, produto tensorial, sei lá, na verdade é um produto de matrizes. Eu estou escrevendo, eu estou observando que quando eu multiplico uma matriz coluna M por uma matriz linha 1 por N, eu tenho uma matriz M por N. E eu estou observando que a ação da A sobre qualquer vetor é a soma das ações dessas matrizes aqui. O que significa que A é igual a B. Tá certo? Porque as colunas, se isso vale para essa base, então vale para qualquer elemento do espaço. Porque aqui, isso significa que B de V igual a de V para todo V pertencente a Rn. Porque eu escrevo V como combinação linear desses, escrevo A. Né? Tá? Se eu escrever V igual a x1 V1 mais xn Vn, aí B de V vai ser x1 B de V1 mais xn B de Vn, que vai ser igual a x1 A de V1. Então, isso vai valer para todo V. Aí, pensando matricialmente, se eu botar aqui E1, significará que a primeira coluna de B é igual à primeira coluna de A. E2, segundo. Então, as duas matrizes são a mesma. Então, é uma maneira mais... porque, vamos dizer, tem o seu valor essa maneira de dizer a SVD. Tá, você pega a matriz e escreve como um produto de 3 matrizes. Mas essa maneira aqui é muito mais simplesinha, né? Ela já sai direto do resultado, né? Quer dizer, eu praticamente a outra até me enrolei e tal. Pô, peraí, tem que aumentar um negócio aqui. Aqui não, é simples. Significa que isso daqui, na verdade, é A. Preciso explicar de novo para quem entendeu, já entendeu, quem não entendeu já renunciou. Uma terceira, deixa eu ver. Não, essa é a terceira, né? Porque a primeira foi como transformação linear. A segunda foi aquela forma matricial que é mais tradicional. A terceira é essa daqui. Mas essa eu acho que é muito, muito legal, assim, você... Como? Não. Tá certo? Eu estou pegando o que o meu resultado diz. Ó. A de V1 é sigma 1, 1, A de V2 é sigma 2, 2, até A de VK é sigma K, o K. A de VK mais 1, tudo zero. Aí eu montei essas coisinhas aqui, quer dizer, essa daqui pega o V1 e leva em sigma 1, 1, e pega os outros todos e leva em zero. A segunda
pega o V2, leva em sigma 2 o 2 e todos os outros levam em 0. E assim por diante. Então, se eu somar, a soma vai pegar cada VI e vai levar no sigma I o I certinho. E nem me preocupo de incluir os caras desnecessários, né? Entendeu? Porque quando eu fiz o teorema, eu só usei o que precisava, né? O espaço das linhas e o espaço das colunas, dimensão K. Aí eu disse, não, mas peraí, a transformação é de Rn em Rm, então eu incluí lá uma multidão de aspones, ou sei lá, parasitas, sei lá, os caras que estão lá no núcleo não estão fazendo nada, e ainda joguei os caras lá do outro lado, os caras também que estão lá. Bom, talvez eles façam a decoração, uma coisa assim. Né? Sabe que tem... no carnaval tem o baile do Copacabana Palace, um baile caríssimo, não sei o quê. E tem umas pessoas que são pagas para ficar lá, porque elas são bonitas e tal, uma fantasia, ficam lá fazendo figuração. Elas não estão realmente no baile. As pessoas que vão dizer, pô, o baile aqui, pô, legal, pessoal super, são geralmente bailarinos. Minha mulher já foi já fez, por isso que eu sei, ela já participou do negócio, ganha uma grana, vai fantasiar e tal, fica lá. Aí de vez em quando faz umas poses assim. Então é mais ou menos isso, né? Você tem os caras que eu estou acrescentando do núcleo e os caras do perpendicular à imagem. Aqui eu não estou acrescentando ninguém. Eu estou simplesmente dizendo, ó, pega esses aqui, que são os caras que importam, e aí eu escrevo esses caras aqui, aí esse cara vai pegar o V1, vai levar em sigma 1 o 1, e o resto vai levar em 0. O outro vai pegar o V2, vai levar em sigma 2 o 2, e o resto vai levar em 0, etc, etc. E se botar qualquer VK mais alguma coisa, tudo vai zerar. Então, é isso. Que horas são? 29. Então, a gente pode, vamos dizer, renunciar o teorema, né? Escrever assim. Então, A, matriz M por N. Então, existem V1, VK, de posto K, ainda por cima, de posto K. Tá? Posto K é a dimensão justamente do espaço das linhas, do espaço da coluna. Então, existem V1, VK em Rn, U1, UK botar em Rm, e sigma 1, sigma K em R, com VI, VJ igual a delta IJ, que é igual a o IJ, delta IJ é 0, tá? É igual a 0 esse I diferente de J, 1 se igual a J, quer dizer, bases ortonormais, né? Consequentemente, vamos dizer, não são bases ortonormais de Rn e Rm, mas... Né? E sigma 1 maior que sigma 2, maior ou igual que sigma K maior que 0, que é desigualdade estrita. Porque eu supus que eu peguei os espaços, né, os espaços das linhas, espaços das colunas, e ali é um isomorfismo, então ninguém vai zero. Tais que eu escrevo assim, né? A igual a sigma 1
U1, V1 mais sigma K, UK, VK. Então, aqui, vamos dizer, é sem intermediários. Eu fiz o teorema do espaço de dimensão K no espaço de dimensão K, usando o teorema do núcleo da imagem, que aí, trivialmente, né? Como é que eu fiz isso? Eu peguei aqui o espaço E igual a núcleo de T ortogonal, que é o espaço das linhas, F é igual a imagem de T, que é o espaço das colunas. Fiz aqui a base dos VIs, né? Aqui tem V1, VK, aqui tem U1, UK. Provei que eu posso fazer isso, né? Aqui ortonormal, aqui também ortonormal. E eu provei que eu posso fazer isso com A de VI igual a sigma I, UI, com essas condições aqui. E daí, sai isso aqui direto. Porque aqui é o núcleo de T e aqui é a imagem de T ortogonal. Então, nem preciso me preocupar com esses caras aqui. Quer dizer, não preciso. Eu posso botar aqui. Tá? Aqui eu posso botar VK mais 1, VN, e aqui eu sei que A de todos esses caras aqui dá zero. Então, quando eu jogar esses caras, V1, VK até VN, jogar aqui, vai dar exatamente o que tem que dar aqui na imagem, e se eu pegar algum desses, vai direto em zero aqui. Então é isso. O teorema da decomposição em valores singulares é essa coisa aqui. Uma das principais razões fazem esse teorema relevante em aplicações é que, em algumas situações, como eu falei, vamos dizer, quando você vai compactar um vídeo ou um arquivo, um banco de imagens semelhantes, como fotos de documentos de identidade, coisas assim, você pode dizer, bom, na verdade, eu tenho a matriz aqui M por N, todas as colunas, no fim, digamos assim que o M é menor que N. Então, tem um monte de coisas, todas de dimensão M, mas o M é grande ainda. Então, na verdade, vamos dizer, essas colunas todas são muitas, mas elas são todas combinação linear de M vetores da base do RM. Aí você diz, não, mas espera aí, pode ser que o posto seja um K razoavelmente menor. Pode ser muito menor ou não tão menor. Aí você diz, bom, então eu posso escrever dessa maneira esperta. Não perdi nada aqui. Tá? Aqui até agora não joguei nada fora. Porque o que eu estou jogando fora era zero mesmo. Agora, o que pode acontecer é o seguinte, esses caras estão na ordem decrescente. Pode ser, olha, repara, essa matriz aqui, essa é mais... Porque isso aqui, essas matrizes sem o sigma, são todas
essencialmente do mesmo tamanho. A gente pode até explicar o que é o tamanho aqui da matriz. Mas pode ser que, na verdade, aqui tem K, o K é 10.000, mas, na verdade, a partir dos 50, já não é muita coisa. Aí você diz, então eu vou guardar só os 50, os 49 primeiros, e o que eu vou ter, agora eu perdi alguma coisa, mas não perdi tanto assim. Isso aparece também de outra maneira em estatística, que é a análise de componentes principais. Você olha lá dados. Nesse caso é legal porque você não tem, pode não ter uma dica, né? Quando você olha uma imagem de uma câmera de vigilância, ela está filmando a noite toda um muro, mesmo muro, não acontece nada, né? Aí, a uma hora passa um cachorrinho e tal, uma coisa assim. Então, claro que você está gastando muito espaço para guardar nada. Então, é razoável que você espere uma coisa assim. Em outras situações, você pode ter lá um monte de dados que você não entende nada deles. E aí você faz esse negócio e olha. E diz, opa, aqui, não sei porquê, mas se eu pegar os 3 primeiros, eu já tenho, vamos dizer, dados para tomar grandes decisões. Assim, pô, então, beleza, vamos nessa. Tá? Eventualmente, em estatística, você tira... Estatística é muito isso. Você faz a média, que é o valor esperado, e olha para o vetor, que eu chamaria de vetor desvio, eles não chamam. Você faz os dados menos a média em todos eles. Então, você fica com uma coisa que está em torno de 0. E aí você olha para isso e diz, aqui, essencialmente, está todo mundo como combinação de desses 15 aqui. Então, essa é a ideia. Se a coisa for muito, muito realmente aleatória, pode ser que você diga, infelizmente, não deu. E tem uma maneira, vamos dizer, a maneira que garante que essa aproximação é boa, porque a aproximação ser boa depende de como você está medindo. Certo? Otimizar é minimizar o erro. Você faz uma solução aproximada, você diz que ela é ótima dentro de certas condições, se o erro que você comete é o menor possível dentro daquelas condições. Mas o erro é o quê? Você tem um vetor, que seria o certo, tem outro vetor, que é o aproximado, você faz a diferença e você atribui um tamanho a esse cara. Então, atribuir o tamanho é uma escolha, uma decisão que pode ser política, pode ser chute, ou pode ser uma coisa que você diz, bom, olha só, se eu, a falta de outro critério, eu vou escolher uma maneira de medir vetores que venha de um produto escalar. Porque quando vem de um produto escalar, né, se eu tenho... Qual é a importância? Você tem um produto escalar, aí você quer... Está aqui esse ponto aqui, digamos que aqui está o 0, tem um subespaço aqui. Eu quero esse cara, quero um cara desse subespaço que esteja mais próximo desse ponto aqui. Opa, projeta. Faz a projeção, bota um ângulo reto aqui, que é uma criação, quer dizer, significa que você tem aqui o V, tem aqui o V0, e esse cara aqui é o V menos V0, e ele tem que ser perpendicular a todos os caras do espaço. Esse é o cara mais próximo. Então, você é um instrumento algébrico muito forte, que é o produto escalar, para achar o cara mais próximo, dentro desse critério. Repara que aqui eu estou falando em quê? Em ter uma matriz enorme, cheia de dados, um monte de dados, né? Dependendo, as linhas ou as colunas representam cada uma um indivíduo,
e as linhas, as colunas representam as características daquele indivíduo, alguma coisa assim, mas é uma matriz de dados. E aí você diz, não vou guardar essa parada toda não, porque não tenho condição de ficar tratando isso. Às vezes é só para transmitir. E a historinha do JPEG é um pouco ligada a uma coisa assim, né, que parece que o FBI, sei lá, queria ter os arquivos de fotos, sei lá, de pessoas fichadas ou qualquer coisa assim, né? Ou identificadas, não sei, não importa, e queria que o policial lá no meio do deserto do Arizona quer verificar o cara. Então teria que, vamos dizer, ter uma transmissão de dados importante e rápida. Ou, pensando assim, você manda vídeo, né? Você está falando em videochamada com alguém, você está mandando imagens em um tempo que tem que ser muito rápido. Então, aí você diz, bom, vou mandar mais ou menos. Você vai dizer, pô, será que esse cara é mesmo meu irmão? Deixa eu ver. Tem aquela pinta que ele tem? Não estou vendo bem, não sei. Então, mas parece que é ele, vamos dizer assim. Né? Dependendo da velocidade da sua banda larga e tal, pode compactar menos ou mais e tudo mais. Mas, então, a ideia vamos ver, normas de matrizes. Quer dizer, vou usar a norma mais óbvia, tá? Claro que é uma escolha, mas a escolha mais óbvia é dizer que se A é igual a IJ, então a norma de A ao quadrado é igual a somatório de A e J ao quadrado. IJ. Então você pega a matriz, M por N, você pensa como se fosse um vetor de M vezes N coordenadas e usa a norma tradicional que vem do produto interno. Quer dizer, aqui, vamos dizer, você pode dizer assim, que o produto escalar de A por B é igual a somatório de A e J, B e J e IJ. Observa que isso já garante, né, que isso é o mesmo que o produto escalar de A transposta por B transposta, porque os A e J são os mesmos nos mesmos lugares, então funciona assim. E tem uma coisa meio esperta, né, que se você pegar aqui A11, A-M1, A1N, A-MN. Aí você, essa é a A, pega B e pega a transposta. B11, B-M1, B1N. Aí, ó, você precisa, na verdade, multiplicar essa. Aliás, não é inútil observar que essa soma aqui é a soma das normas das colunas. Quer dizer, em vez de somar aleatoriamente, você pode pegar, quer dizer, os quadrados das normas das colunas. Você pega a primeira coluna, soma os quadrados, então a norma desse vetor ao quadrado. Segunda coluna, norma desse vetor ao quadrado, norma, e aí você soma tudo. Mas é a mesma coisa você fazer, soma os quadrados na linha, quadrado na linha, quadrado na linha. O que quer dizer, tá, na matriz, se você somar os quadrados das normas das colunas, dá igual a soma dos quadrados das normas das linhas, usando essa coisa aqui. E aí, ó, você tem isso assim. Se você multiplica esse por esse, você tem essa linha
pela primeira linha de A pela primeira linha de B, que é o que você vai fazer aqui também, né? Quando você multiplica os AIs pelos BJs, você também pode fazer o produto escalar da primeira coluna de A pela primeira coluna de B, mais o produto escalar da segunda coluna de A pela segunda de B, mais o produto escalar, etc., da enésima de A pela enésima de B. Ou pode fazer nas linhas também. Então, quando você faz isso aqui, ó, se você olhar para o resultado disso, vai dar uma matriz quadrada aqui assim. E aí, essa primeira coisa que tem aqui vai ser somatório de A e 1, B 1i, que é isso aqui por isso aqui. A segunda vai ser, se eu pegar esse cara daqui, vai ser essa linha por essa coluna. A terceira é essa linha por essa coluna. A última é essa daqui por essa coluna. Então, se eu pegar só os caras da diagonal principal, eles têm exatamente esse negócio aqui. Então, eu posso dizer que esse produto escalar aqui é o mesmo que pegar... Isso aqui, se eu somar esses caras, isso ganha o nome de traço da matriz. Quando você soma os elementos da diagonal principal, você chama de traço. Então, isso aqui vai ser o traço de A vezes B transposta, que vai ser igual ao traço de B transposta a A também. Tá? Quer dizer, você pega A, faz a B transposta, ou simplesmente... aliás, B transposta a A não dá, né? C. Certo? Não, dá também. Certo? Explica. Tá? Então, você tem esses caras aqui. Oi. Quê? É que eu estou dizendo que eu tô intuitivamente pegando como norma da matriz a raiz quadrada da soma dos quadrados de todas as entradas. Tá? Razoável. Então, o quadrado da norma, eu pego cada entrada, a IJ, elevo ao quadrado e somo tudo. Mas, o que eu disse é que isso aqui pode ser feito assim, né? Eu posso pegar e somar em J é igual de 1 até N, do somatório de igual a 1 até M, de A e J ao quadrado. Então, para cada J, quer dizer, para cada coluna, eu somo os quadrados das entradas daquela coluna. Então, é como se eu fizesse o quadrado da norma de cada coluna e somasse tudo. Também posso fazer o quadrado da norma de cada linha e somar tudo. Significa também que se eu fizer o produto escalar assim, ele também pode ser feito assim. Né? Pego a primeira coluna de A, primeira coluna de B, faço o produto escalar. Aí, segunda coluna de A, segunda de B, faço o produto escalar. Enésima coluna de A, enésima de B, faço o produto escalar, depois somo tudo. Legal? Quer dizer, eu pego, ou nas linhas, eu pego essa linha de A, essa linha de B, essa linha de A, essa linha de B, etc. Eu botei a B transposta aqui. E somo tudo, isso é produto escalar. Então, eu tendo essas coisas presentes, né, eu observo que se eu fizer o produto da matriz de A pela transposta de B, na diagonal principal eu vou ter os caras que são justamente o produto escalar de cada linha de A pela linha correspondente de B. Então, eles vão estar só aqui. Se eu somar esses caras, eu tenho o produto escalar de A por B.
Eu tô só falando, porque eu estou, pelo que eu falei, eu estou pensando assim, eu tenho uma matriz e eu quero aproximar essa matriz por alguma outra matriz. Essa é a ideia. Aproximar significa que eu tenho que medir o tamanho de uma matriz. Ao medir o tamanho da matriz, eu tenho essa ideia aqui, que é básica, que vem de um produto escalar, mas que eu posso expressar isso de diferentes maneiras usando coisas sobre matriz que eu conheço. E é isso que eu estou fazendo, meio que um exercício de observar algumas coisas assim. Então, só isso. Eu pego a A, transponho a B, aí primeira linha de A pela primeira linha de B. Se fosse A e A, teria todos os quadrados. Como não é A e A, é isso aqui. Então, segunda, terceira, terceira. Só que quando eu faço primeira pela primeira, eu acho esse cara aqui. Segunda pela segunda, eu acho esse aqui. Terceira pela terceira, eu acho esse aqui. Última por última, acho esse cara daqui. Então, aqui estão as parcelas que eu deveria somar ainda para obter isso. E o traço da matriz é a soma dos elementos da diagonal principal. O nome dele aparece de vez em quando, né, fazendo uma participação especial em algum evento importante. Só isso. Porque eu anunciei essa ideia, né, de que se eu tenho a decomposição em valores singulares, eu tenho uma maneira boa de aproximar a matriz segundo algum critério. Entendeu? Por que eu estou fazendo isso? Eu estou fazendo porque eu tenho, vamos dizer, a minha matriz A é igual a somatório de I igual a 1 até K de sigma I, UI, VI. Sem perder nada. Aí meu K é 200. Aí eu digo, olha só, mas, quer dizer, a minha matriz tem posto 200, mas e se eu disser, não, eu quero posto 18, 20 no máximo? Qual a melhor aproximação? Pensa assim, por exemplo, são fotos de pessoas. Então, pensa assim, uma pessoa tem 2 olhos, nariz, boca e tal, algumas características praticamente, né? Uma parte das pessoas tem sobrancelha e tudo, orelha, essas coisas assim. Então, você pode pensar assim, na verdade, né, eu para compor um rosto, eu preciso de poucas características, talvez, né, eu vou botar uma foto lá de 1 milhão de pixels, talvez, né, porque quando eu penso 1 milhão de pixels, significa que eu estou com a minha matriz com todas as entradazinhas lá. Talvez, se eu pegar 20 matrizes especiais, digamos, 15 para dar características importantes, as outras, de repente, para... Eu estava vendo minha filha desenhando, não sei se vocês falam isso, já no computador, né, desenha, aí depois dá uma esfumaçadinha, assim, um negócio assim, uns efeitos. Então, você poderia ter algumas coisas que você soma, outras coisas que, eventualmente, até você subtrai. Então, quer dizer, tem uma combinação linear de 20 características que seria razoável. Então, cada característica seria um vetor, uma matriz especial, né, que você usaria, e com aquelas matrizes, por exemplo, pensa na foto preto e branco, né, tem a matriz dos olhos, a matriz do nariz, a outra não sei o que lá e tal, você escolhe aquelas coisas e faz um retrato falado, vamos dizer, coisa assim, né, que é próximo do que é. Então, significa que você está pegando um monte de fotos, que cada uma, você tem a foto mesmo com a definição de 1 milhão de pixels, portanto, está num espaço de dimensão 1 milhão, você diz, não, eu vou
conseguir representar todas essas fotos como combinação linear de 20 coisas. Então, significa que eu estou diminuindo o posto, eu vou trocar o meu arquivo de fotos, que eu tenho, sei lá, 100 milhões de fotos, cada uma com 1 milhão de coordenadas. Eu vou trocar meus 100 milhões de fotos com 1 milhão de coordenadas por 100 milhões de fotos com 20 coordenadas. Vai dividir por 50 o tamanho lá para guardar. E eu tenho que escolher de maneira que essas 20 coordenadas sejam bem escolhidas, porque cada foto eu vou projetar no espaço gerado por essas 20 coordenadas, esses 20 vetores, né? 20 componentes. Então, para fazer isso, eu tenho que, para projetar, quer dizer, achar o mais próximo, eu tenho que definir uma norma. E é isso que eu estou fazendo. Estou dizendo, a matriz tem essa norma, e eu vou operar com essa norma. E o que eu quero dizer é o seguinte, a minha matriz está aqui, não perdi nada. K é 1 milhão. Mas eu só quero 20. Daí, escolhe 20. O que o teorema da aproximação diz é que se eu pegar os 20 primeiros, porque eles estão ordenados, né? O maior sigma é esse daqui. Essas matrizes aqui, tem todas o mesmo tamanho. Se eu faço aqui UI, VI, isso daqui é assim, né? V I1, UI1, VI. Esse cara daqui tem, bom, VI1, U e M, tá? Esse cara daqui é UI1, UIJ, UIM. Aqui é V. Vou botar assim. Podia ter invertido, mas deixa nessa mesma ordem. 1 até V I N. Tá? Então, esse cara daqui tem M coordenadas, aqui todas são multiplicadas pela primeira desse. Depois você tem o V I2, UI1, VI2, UIM, etc. V IN, UI1, VIN, UIM. Quer dizer, todas são múltiplos, todas as colunas são múltiplos dessa daqui. Vamos levar tudo ao quadrado e somar. Então, eleva tudo ao quadrado e soma. Bom, vamos somar coluna a coluna ou linha a linha? Alguma preferência? Não vou somar assim, vou somar ou coluna a coluna ou linha a linha. Algum leonino aqui para mandar? Então, sei lá, linha a linha. Tá? Eu normalmente somaria assim, vamos somar diferente. Então, eu pego quadrado desse mais o quadrado desse, mais o quadrado. Todos têm esse daqui igual. Então, tiro aqui UI1 ao quadrado vezes VI1 ao quadrado mais etc. mais VIN ao quadrado. Isso aqui é 1, porque esse cara é unitário. Então, dá UI1 ao quadrado, UI2 ao quadrado, soma tudo, dá 1. Então, todas essas matrizes aqui têm norma 1, por esse critério. Elas são todas do mesmo tamanho. O que significa que essas daqui têm esse tamanho aqui. Então, até é bastante intuitivo, né? Eu tenho uma soma de K matrizes e eu tenho que escolher 10. Bom, se elas estão na ordem, eu escolho as 10 maiores. Não é uma demonstração, mas pelo menos é um bom chute razoável. Então, o que o teorema vai
vamos dizer, o teorema de aproximação de Schmidt, ele não é esse o nome usual dele, não sei se ele tem um nome usual, mas ele diz exatamente isso. Se você disser, ó, eu tenho essa matriz aqui, não escrevi assim, é uma matriz A, aí eu quero aproximar A por uma matriz de posto 10. Aí o teorema diz o seguinte, faz a decomposição em valores singulares e trunca aqui em 10. É o melhor que você pode fazer, no sentido de que, dentre as matrizes, todas as matrizes do mundo, de posto 10, no máximo 10, na verdade, né? A que vai estar mais próxima dessa daqui é essa. É uma coisa super legal, né? A demonstração, sei lá, a única que eu quero são, tem uns minutos para falar da demonstração. Hã? 2h30? 3h03? 2h30. A demonstração, não vou fazer a demonstração agora, mas a demonstração, o problema é o seguinte, quando você pega, então o meu problema, qual é o meu problema? Problema. A matriz M por N de posto K. Qual a matriz B? Bom, de posto K0 que está mais próxima de A. Dentre todas as matrizes de posto K0. Então, primeira coisa, pela norma, norma de M ao quadrado igual a somatório de M e J ao quadrado, IJ. A primeira ideia seria, bom, pega o espaço das matrizes de posto K0 e projeta a minha matriz nele. Tá? Normalmente assim. Eu tenho um espaço e quero o cara de um espaço menor que está mais próximo do cara. Né? Tem aqui o espaço E, tem aqui a matriz A, aí tem as matrizes de posto K0 aqui. Então, pum, projeto aqui. Essa seria a matriz B. Só tem um problema. O espaço das matrizes de posto K0 não é um espaço vetorial. Porque, tá certo? Você pega uma matriz de posto 1, que é essa daqui, que tem esse cara aqui, e 0 em todas as outras. Outra matriz de posto 1, tem 0 aqui, 1 aqui. Aí quando você soma as duas, é uma matriz de posto 2. Então, de certa forma, a maneira que você tem que fazer é pensar assim, pega as matrizes, matriz de posto K é a matriz que tem a imagem num subespaço de dimensão K. Então, você pega, para cada subespaço de dimensão K, você pega as matrizes que tem imagem naquele subespaço. Aí você pode projetar. Aí isso é um espaço vetorial. Aí você projeta. E aí você vê qual é o tamanho do negócio. Ou talvez mais espertamente, talvez, não sei, dependendo de como você fizer a demonstração, você pensa assim, bom, o espaço que eu estou apostando é o espaço que é gerado por aqueles U's que eu tenho. Né? Tá certo? Porque quando eu faço essa soma da decomposição em valores singulares, eu tenho a imagem dessa primeira matriz
está no espaço gerado por esse U, da segunda pelo outro. Então, a minha matriz está no espaço gerado, é a imagem, né? Está no espaço gerado pelos U's. Então, eu digo, a mais próxima vai estar ali dentro, mas ela tem posto K, então eu espero que ela esteja no espaço gerado pelos primeiros K0 U's. E aí você testa isso contra um outro subespaço qualquer, mais ou menos essa a ideia. E, eventualmente, passa também por você meio que dizer o seguinte, ó, se você tem a matriz A e a matriz B, quer dizer que eu tenho que olhar a norma da matriz A menos B. Aquela decomposição que você diz, isso aqui é U, você sabe que A é igual a U sigma V transposta. Aí você pode dizer, B também é U transposta, B, V transposta, porque V transposta é identidade, U transposta também. Então, toda matriz pode ser escrita assim. E ocorre que toda vez que você multiplica uma matriz por uma matriz ortogonal, a norma não muda. Então, a norma de A menos B é a mesma norma que isso daqui. E aí, isso vai virar sigma, e isso aqui vai ser, vamos dizer, se você fizer o contrário, né? Fizer U transposta V aqui, usando isso aqui, quando você multiplica por U transposta e por V, fica só sigma. Então, isso aqui vai ser sigma menos alguma coisa. E aí é mais fácil ver, porque a sua sigma é sigma 1, sigma K, 0, 0, 0. E quase que você olha para isso e diz, pô, tá tudo zero. Né? Esses caras são os pequenininhos. Então, é isso. Jogo fora esses caras daqui. Isso, eventualmente, ajuda também você a enxergar a demonstração. Mas, o problema é esse, a solução é esse teorema. Mas ela exige... Não sei se tem alguma coisa mais simples, mas é isso. Você não pode simplesmente pensar, vou projetar no espaço as matrizes de posto K. Meu papel aqui é só, vamos dizer, temos o teorema, né? Ele é importante por essas razões, né? E ele tem uma demonstração extremamente geométrica, que foi aquela que a gente viu, que passa por uma preparação, que é separar núcleo, imagem e tal, não sei o quê, e fica um resultado simplesinho. Beleza? Sim, não botei o suficiente. Botar a mão na massa disso aqui exige parar, pensar e tal, mas